Olá, meu nome é Luciano Pellegrino, sou médico ortopedista, cirurgião de coluna, e o tema desse nosso vídeo é como é o pós-operatório da cirurgia de escoliose. Essa é uma pergunta frequente no consultório por parte dos pacientes, pelos pais, mães dos pacientes que vão operar. Muitas vezes nós trocamos figurinhas aí com outros pacientes, conversa por telefone com quem já operou, com a mãe, com a filha, para ter uma ideia. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente ter um esclarecimento melhor para todos, até para quem não conseguiu passar ainda em consulta com a gente ou com algum especialista em coluna, para ter uma noção melhor de como que é a cirurgia. Bom, a cirurgia de escoliose é um procedimento de grande porte, talvez seja uma das maiores cirurgias aí do corpo humano. Caracteristicamente, a escoliose mais comum é aquela escoliose que acomete o paciente adolescente, pré-adolescente e adolescente. Então a gente considera entre os 10 anos de idade, de início, até os 18, 20 anos. A escoliose ela é muito mais comum em meninas, ela é 6 vezes mais comum em meninas, mas frequentemente nós operamos também pacientes meninos do sexo masculino. E uma coisa importante é que a maioria das escolioses, cerca de 80% delas, elas são idiopáticas. Idiopática é uma escoliose que não tem causa, não tem uma causa definida. Parece que tem alguma predisposição genética, alguma questão hormonal associada. E felizmente a maioria dessas escolioses não evoluem para cirurgia. A gente consegue tratar clinicamente, muitas vezes com órteses, coletes na fase de crescimento, e o paciente ele evolui bem. Mas enfim, quando o paciente é indicado para cirurgia, a gente faz todo um pré-operatório, os exames, cardiologista, anestesista e tudo mais. E aí a grande dúvida é como é que é depois da cirurgia, né? Bom, basicamente é uma cirurgia que leva aí, de 4 a 5 horas, uma cirurgia com anestesia geral. Durante a anestesia geral nós fazemos uma monitorização neurofisiológica. O que é isso? É uma monitorização em tempo real dos nervos. Então, à medida que a gente vai evoluindo no procedimento cirúrgico, então colocando os parafusinhos, fazendo a correção das curvas, a gente vai monitorando os nervinhos e os implantes que são colocados através de uns eletrodos, de um aparelhinho que é ligado no paciente depois que ele está anestesiado, e um médico neurologista acompanha de fora com um computador a função dos nervos. Então é uma cirurgia que evoluiu muito em questão de segurança neurológica aí nos últimos anos. Então, anestesia geral, 4 a 5 horas, geralmente o paciente é sondado, passa uma sonda vesical para o xixi. E o primeiro dia do pós-operatório, quando termina a cirurgia, normalmente o paciente fica na UTI. Então ele fica na unidade de terapia intensiva por uma segurança, por ser uma cirurgia grande, de grande porte. Normalmente existe uma transfusão de sangue, uma bolsa, às vezes 2 bolsas, dependendo o tamanho, a extensão da cirurgia da escoliose. Então as primeiras 24 horas é mais seguro o paciente dormir na UTI. Isso é meio que uma rotina no mundo inteiro. Então, normalmente, no dia seguinte, o paciente é retirado a sonda vesical, No dia seguinte, já na UTI, o paciente já pode sentar no leito. Então, obviamente, as primeiras 24 horas dói um pouco. Normalmente, ele está com uma medicação endovenosa para dor, para náusea. Mas é uma dor controlada com medicações. Então, além da sonda vesical, é colocado também um dreno na região da incisão, é um dreninho fino que é colocado para drenar o sangramento nas primeiras horas. Normalmente esse dreno a gente retira com 2 ou 3 dias da cirurgia, quando o débito já está bem baixo. E normalmente quando a gente retira esse dreno, já está praticamente na hora do paciente ir para casa, porque a dor já está mais controlada, o paciente já está andando bem. Isso é lá pelo 2º ou 3º dia. Bom, primeiro dia então na UTI, retirada a sonda vesical, o paciente senta,
medicado, tem um pouco mais de dor no primeiro dia. O primeiro dia não é obrigatório o paciente levantar e andar, porque ainda está muito recente, as primeiras 24 horas, então, normalmente ele fica mais no leito. E a partir do segundo dia, então com 48 horas da cirurgia, normalmente a gente começa a fazer um ortostatismo, que é colocar o paciente em pé, e um treino de marcha, que é começar a fazer o paciente andar no quarto, no corredor do hospital, e geralmente nesse período o paciente já está na enfermaria, no apartamento, já saiu da UTI. Então o segundo dia tem uma grande evolução, porque a gente começa a andar com o paciente, geralmente o dreno ele já começa a ter um débito menor do que no primeiro dia, e as medicações endovenosas, analgésicos, a gente já começa a reduzir um pouco a dose para começar a preparar o paciente a ir para casa. Isso é o segundo dia, então fisioterapia no hospital, anda, senta na poltrona, já começa a ter um pouquinho mais de apetite, começa a se alimentar mais. Muitas vezes o intestino aí ele já começa a funcionar, nas primeiras 24 horas o intestino ele fica um pouquinho mais parado, é normal. Então lá pelo segundo dia começa a eliminar um pouquinho mais de gases. E o segundo dia é basicamente essa evolução do leito para ficar em pé. Tá? O terceiro dia, a gente tem uma evolução boa também, porque o paciente começa a andar mais, então ele começa a andar mais no corredor, a dor já está menor, então a gente começa a reduzir a dose dos analgésicos, e muitas vezes no terceiro dia a gente já consegue retirar o dreno, né? Lembrando que a sonda vesical já foi retirada lá no primeiro dia. Então no terceiro dia, dependendo do débito do dreno, a gente já retira o dreno, e alguns pacientes já conseguem ir para casa no terceiro dia. Mas em geral, a maioria dos pacientes ainda fica mais um dia, geralmente no quarto dia que a gente retira o dreno da maioria deles. A medicação já reduziu bastante, a gente suspende o antibiótico, normalmente a gente deixa o antibiótico até a retirada do dreno, né? E normalmente no quarto dia, na maioria dos casos, é o dia do paciente ir para casa. Bom, saindo do hospital, na alta, o paciente normalmente vai com uma medicação analgésica para casa, tudo via oral, comprimidos, né? Obviamente tem um curativo no meio das costas, um curativo grande, em toda a área da incisão cirúrgica. Esse curativo ele é um curativo impermeável, um curativo plástico, então dá para tomar banho com ele. E normalmente a gente orienta para o paciente manter o curativo fechado, se ele não molhar por dentro, se não tiver nenhum sagramentozinho, se ele não soltar. Normalmente a gente orienta a deixar o curativo fechado até o dia do retorno no consultório. Nos casos onde ocorre algum sagramentozinho na ferida, ou sai um pouquinho de seroma, aquele líquido amarelinho, ou eventualmente o curativo solta, aí é necessário trocar. Então é necessário trocar o curativo uma vez por dia, normalmente depois do banho. Hoje em dia, muitas farmácias vendem esse curativo, é um curativo plástico longo, tem vários nomes comerciais, então dá até para trocar com uma pessoa sozinha, a mãe ou eventualmente alguém da família, até sem auxílio. Mas é super tranquilo. Normalmente a gente não deixa nenhum ponto para fora na pele, né? A sutura que a gente faz é uma sutura intradérmica, então é uma sutura igual de cirurgia plástica. Você vai ver apenas um fiozinho na extremidade de cima da ferida e um fiozinho transparente também na extremidade de baixo, que é o fiozinho que a gente vai cortar no dia do retorno do consultório. Em casa, não precisa nenhum cuidado especial, cama hospitalar, muleta, andador, que às vezes perguntam pra gente, não, é vida normal, pode andar normalmente, pode ser uma cama normal. Evitar, obviamente, sentar em cadeiras muito baixas, sofás muito moles, então cadeiras mais firmes, mais altas. Tomar cuidado nos primeiros dias a questão de levantar da cama, não levantar toda torta, dobrar bem o tronco, e levantar de uma forma ereta, né, sem torcer o tronco em relação à bacia. Não vai ter problema nenhum em relação à cirurgia, mas pode causar um pouquinho de dor, né? Normalmente a dor ela é bem controlada em casa com as medicações, e os pacientes referem uma dorzinha ainda lá pelas
primeiros 10, 15 dias da cirurgia, depois ela reduz bastante. Normalmente com um mês da cirurgia é um período que o paciente já está praticamente normal ali, né, em relação à função e dor, já se sente muito bem. Mas então em casa, nos primeiros dias, o cuidado principal é essa questão do curativo, se precisar trocar, né, se ele soltar, e evitar esforços de carregar peso, ficar agachando. Normalmente esses pacientes acabam operando em férias escolares, mas nos pacientes que não operam em férias escolares, normalmente uma semana já consegue ir para a escola, então ficam 7 dias em casa, aquele período ainda que está cicatrizando a pele. E a gente orienta o paciente a voltar no consultório com 10 dias de pós-operatório, que é o período que a pele já está bem cicatrizada, a gente tira os 2 fiozinhos e normalmente o paciente já vai ficar sem curativo, já vai ficar com a ferida aberta porque ela vai estar cicatrizada. Então, mais ou menos 7 a 10 dias, mais 10 dias com mais garantido que vai estar bem cicatrizado. Passada essa fase, a cicatrização da pele já está concluída, a gente tem que esperar o período de cicatrização interior ali da musculatura e a consolidação óssea, a consolidação da artrodese, que é aquela fusão óssea que a gente faz. A cicatrização da musculatura normalmente ela leva 1 mês, então, como eu havia falado, geralmente com 1 mês o paciente já está praticamente sem dor, com vida normal, né? E a consolidação óssea, né? A fusão óssea na posição, na coluna, aquela correção da coluna que a gente faz, normalmente vai de 4 a 6 meses. Nos pacientes mais jovens, com 4 meses, isso já está consolidado. E esses 4 meses é o período que a gente tem que segurar um pouquinho a atividade esportiva e a atividade de impacto. Tá? É vida normal, pode caminhar, pode fazer de tudo, ir para a escola, ir para o trabalho, mas nesses primeiros 4 meses normalmente a gente evita fazer atividade física esportiva, tá? E esse acompanhamento a gente faz 1 vez por mês. Então, 1 vez por mês a gente faz uma radiografia, vai acompanhando ali os parafusos, a consolidação óssea. Consolidou, vamos dizer lá no 4º mês, geralmente o paciente recebe uma alta assim para voltar só daqui a 1 ano, para ter um segmento, e aí ele já pode começar a atividade física e vida completamente normal em relação a esportes. Então é basicamente isso. A gente tem outras dúvidas possíveis aí que a gente vai esclarecendo, tanto aqui no canal do YouTube como no site. E à medida que os pacientes forem perguntando, a gente pode fazer novos vídeos aí sobre o assunto.